Chegou uma dúvida aqui no canal sobre o uso do álcool e a relação dele com o desempenho sexual. Será que o álcool favorece ou dificulta o desempenho sexual? Sobre isso, o que eu digo? Eu começo explicando que o álcool, a substância, é um depressor do sistema nervoso central. O que significa isso? Significa que ele diminui a função cerebral, mas ele diminui primeiro qual função? Aquela que a gente pode representar assim como sendo o freio, a censura, aquilo que nos segura, né? Que mantém o comportamento mais inibido. Por isso que o tímido, ele se aproxima mais fácil das pessoas, aquela pessoa que é insegura se sente mais confiante, aquela pessoa que é ansiosa consegue relaxar, porque tem uma redução dessa censura, desse freio, que acabam favorecendo o encontro social e a partir daí então se imagina que isso vai ajudar na esfera sexual também. Mas não. O uso abusivo do álcool ele está relacionado com redução da excitação sexual. Vamos lembrar, tem até um vídeo que eu fiz sobre sexualidade aí no canal, que você pode encontrar nessa playlist, que eu falei das etapas da resposta sexual humana: desejo, excitação e orgasmo. O álcool, no uso abusivo, ele pode prejudicar a etapa da excitação sexual, levando a uma disfunção erétil, a uma insuficiência da ereção, que é popularmente conhecida como impotência. Isso pode acontecer no uso abusivo do álcool, uma quantidade, isso não precisa ser um uso repetitivo. Ali num momento só, num episódio, isso pode acontecer. Então, paradoxalmente, apesar do álcool soltar, e aproximar e permitir que as pessoas até consigam se encorajar para ter um encontro, ter uma relação, mas na hora da excitação sexual há um prejuízo. Já no uso crônico, além da excitação, também pode haver redução do desejo sexual, que é popularmente conhecido como libido, da excitação, e também podem aparecer dificuldades em relação ao orgasmo, como, por exemplo, a ejaculação precoce ou a ejaculação retardada, que são dificuldades, então, do controle da ejaculação. No caso mais grave, que é o caso da dependência do álcool, pessoas que são dependentes, que não conseguem ficar sem o álcool, se ficam sem, sentem falta, com sintomas físicos de abstinência, que tem uma dependência psicológica, tem uma compulsão pelo uso, não conseguem controlar o uso. Essas pessoas, elas frequentemente, elas também têm outras condições físicas e psicológicas decorrentes desse uso excessivo de álcool que podem prejudicar a resposta sexual. Um deles é a própria depressão e outros deles são as alterações hormonais que podem acontecer em pessoas que têm uma função hepática, uma alteração do fígado, uma função hepática prejudicada. Então, o álcool em uso abusivo, tanto num episódio ali único, como também no uso crônico, pode levar a prejuízos da resposta sexual e também nessa situação mais grave da dependência. Um outro fator que a gente tem que lembrar é que o álcool favorece, aumenta a chance de comportamentos de risco, como, por exemplo, sexo sem preservativo, ou ainda da pessoa apresentar comportamento agressivo, violento, ou ainda estar sujeita à violência, se colocar em situações de risco. Então, fica aí a dica, a orientação de moderação com relação ao uso do álcool, que em excesso pode ter consequências para a saúde física, mental e sexual negativas. E aí, quando eu falo em quantidade, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, define que a dose diária máxima a ser consumida por homens é de 30 gramas de álcool e para mulheres de 20. E para vocês terem uma ideia da equivalência disso, 10 gramas de álcool estão presentes em 330 ml de cerveja, 100 ml de vinho
ou uma dose de 30 ml de destilado. Então, 3 vezes isso para homens ou 2 vezes isso para mulheres já é o suficiente, já é o máximo que se pode consumir por dia. E se esse consumo ocorrer em um dia só da semana, ele não pode passar de mais do que metade do consumo que seria para a semana, né? Se a pessoa consome mais do que 3 vezes essa quantidade, 4 vezes essa quantidade, eu bebo só aos fins de semana, mas no fim de semana ela bebe uma quantidade muito maior, né, do que essa que eu mencionei, também pode ser considerado um uso problemático do álcool com as mesmas consequências e outras também, como o risco de acidentes de carro, né? Portanto, se beber, não dirija. E com relação ao uso do álcool, então fica a resposta, né? Ele deve ser moderado, né, para que não haja essas complicações, tanto na saúde física quanto sexual, associadas ao uso dele, tá bom? Então, espero que eu tenha respondido aí essa dúvida e eu te espero no próximo vídeo aqui do canal. Um abração!